Olá pessoal, prontos para mais uma aula? Pois é, aqui vamos nós. Hoje o nosso assunto vai ser falar sobre diagnóstico de modelo. A modelagem é um procedimento complexo que envolve seleção de variáveis, que envolve seleção de como variáveis vão ser ajustadas e por trás do processo de modelagem existem uma série de pressupostos, né, do próprio modelo, do tipo de variável que estamos usando, do tipo de ajuste que está sendo feito. Então é fundamental verificar a adequação do modelo que nós estamos propondo, do ponto de vista dos seus pressupostos, do ponto de vista da fuga da linearidade, né, que é uma característica dos nossos modelos lineares generalizados, avaliar se existem observações que se ajustam mal e avaliar se existem observações que sozinhas modificam esse ajuste, né? Fazem com que esse ajuste seja diferente do que ele seria se elas não estivessem presentes. Os pressupostos do modelo, mais uma vez, vamos chamar atenção para eles. Normalidade dos resíduos. É importante que a gente avalie como é que é a distribuição dos resíduos desse nosso modelo, e em especial quando nós estamos trabalhando com regressão linear. Vamos avaliar isso de maneira gráfica, visual, e vamos também ver como é que nós podemos fazer testes de normalidade. Outra coisa importante de avaliar é a homogeneidade da variância, que é outro pressuposto importante dos modelos de regressão linear, e de novo nós vamos usar gráficos de resíduos, olhando os resíduos contra valores ajustados, contra cada um dos preditores. O gráfico normal de resíduos é uma estratégia que é super prática na hora de avaliar, né, a distribuição e a normalidade dos resíduos. Visualmente, esse tipo de gráfico ele é muito melhor para essa avaliação visual do que aquele tradicional histograma com uma curva normal plotada por cima. Por quê? Porque aqui nós temos os valores da distribuição da variável que nós queremos avaliar, transformada de forma que se essa variável tem uma distribuição normal ou próxima da normal, os valores vão se alinhar ao longo dessa reta diagonal. Muito mais fácil de avaliar isso do que avaliar, né, uma curva em forma de sino. Nós vamos trabalhar então alguns exemplos para ver como é que isso funciona. E ver que o nosso olho, na verdade, é uma ferramenta poderosa para esse tipo de avaliação. Então nós vamos começar com uma distribuição normal que foi simulada, ou seja, eu gerei, através de um processo de simulação, um número de observações que vem de uma distribuição normal. Então, se a gente olha o gráfico normal dos resíduos, né, nós temos lá uma linha, os pontos em amarelo muito próximos da diagonal vermelha. Veja que o gráfico, o histograma com a curva normal, está lá, a gente vê, está bem, mas, né, não é tão prático, tão fácil de avaliar visualmente como a reta diagonal. Características da distribuição normal. O coeficiente de assimetria, que teoricamente tem valor zero, no nosso caso aqui, né, observamos um valor menos 0,1. A curtose, que é uma medida do balanço entre o centro da distribuição e as caudas, na distribuição normal, o valor teórico é 3 e no nosso caso aqui 2,9. Então nós temos, né, valores muito próximos de assimetria e curtose em relação aos valores teóricos da distribuição normal. E quando a gente faz o teste do Shapiro-Wilk, que é um dos testes disponíveis para avaliar a normalidade, nós temos lá um P de 0,4. Ou seja, visualmente e do ponto de vista do teste, nós temos uma distribuição que se aproxima bastante da distribuição normal. Vamos olhar um outro exemplo, agora um score Z de peso para a idade. A gente frequentemente trabalha com indicadores scores nutricionais que supostamente têm uma distribuição normal ou muito próxima da normal. No nosso caso aqui,
O coeficiente de assimetria é 0,4 e a curtose 3,8. Então já um pouco mais distante dos valores teóricos do que o nosso exemplo, que era uma variável, né, amostrada de uma distribuição normal. E veja que aqui eu já tenho um teste que me dá um valor P menor do que 0,001. Mas, veja, eu olho para o gráfico e o que eu vejo? Eu vejo, né, a nossa lista de pontos em amarelo praticamente colada com a diagonal desse gráfico. Então, agora nós temos, né, o olho dizendo que a distribuição é muito próxima da normal e um teste dizendo que não. Eu prefiro confiar no meu olho. Outro exemplo. Idade da criança. Isso aqui é uma amostra de crianças que frequentavam creche e que tinham, na verdade, né, a idade numa faixa aí de até 3 anos. Se espera o quê? Que mais ou menos a idade dessas crianças, né, 1 ano, 2 anos, 3 anos, seja mais ou menos igual, não haja um grande predomínio. E mais ou menos é o que a gente vê no gráfico. E o que o gráfico normal nos mostra? Agora sim, um desvio já mais importante da minha lista de pontos em amarelo, da diagonal em vermelho. E agora nós temos, de novo, né, um teste altamente significante e, veja, um valor de assimetria próximo de 0, mas um valor da curtose, 1,7, já bem distante do 3, típico da distribuição normal. Uma outra variável que tem uma distribuição bastante típica, que é a variável de pontos dessa classificação ABPM, que agora já, né, virou ABEP, mas é um indicador de nível socioeconômico baseado em bens. E esse score, como praticamente todos os indicadores de riqueza, tem uma distribuição assimétrica concentrada para o lado dos mais pobres, né? E é isso que a gente vê no histograma. E o gráfico normal nos mostra o quê? Também, de novo, um desvio apreciável da minha lista amarela de pontos em relação à diagonal. E o teste, de novo, me indica, né, um valor P muito pequeno, ou seja, refutando a hipótese de que a distribuição é normal, e um coeficiente de assimetria de 1, né, já bem distante do zero, típico da normal, e curtose de 4,1, longe do 3 também. Outro exemplo, uma variável que é tempo de frequência à creche, e agora nós temos uma variável mais assimétrica ainda, porque o grosso das crianças aqui no nosso exemplo frequentavam a creche há pouco tempo e um número cada vez menor frequentava por um período mais longo. Mais uma vez, a nossa lista amarela de pontos bem distante da diagonal e um teste altamente significante com valores de assimetria e curtose que são, na verdade, a curtose próximo do 3, mas a assimetria bem distante do zero da distribuição normal. Finalmente, eu quero mostrar para vocês essa questão do teste e da avaliação visual de normalidade. O que eu fiz aqui? Eu peguei dados de um inquérito em que eu tenho um score Z de altura para a idade. E lá no primeiro gráfico da esquerda, eu tenho um histograma, né, com os valores desse score Z para esse grupo de crianças, que são crianças menores de 5 anos, com a curva normal traçada por cima. Então, visualmente, eu acho que, né, há uma distribuição que parece que não está muito distante da normal. Quando eu olho para o gráfico normal, o que eu vejo é que a minha distribuição de pontos, agora em azul, faz um discreto arco, né, ao longo da diagonal, mas não mostra um desvio importante da distribuição normal, né, de referência. Veja, nesse caso eu tenho um tamanho de amostra de 6.000 crianças e eu estou apresentando aqui o resultado de 2 testes, o teste do Shapiro-Wilk e o teste da assimetria e curtose. Veja que os 2 testes são altamente significantes. Aí o que eu fiz? Amostrei, né, a partir desse
desse dado, desse inquérito. E agora, em vez de 6.000 crianças, eu tenho 600 crianças que foram selecionadas ao acaso. Veja que o aspecto do histograma não muda de maneira apreciável. E agora eu tenho, então, um teste de Shapiro-Wilk que continua altamente significante e o teste de assimetria Kurtosi com um P já maior, 0,002, embora ainda significante. Bom, eu fiz outra amostra e agora eu selecionei 60 crianças daquelas 6.000. O que aconteceu com o gráfico quando a gente olha o histograma? É claro que agora ele está muito mais irregular, mas ainda mostra umas características razoáveis da distribuição normal, uma simetria razoável. E quando a gente olha os três gráficos normais, a gente vê coisas muito parecidas, né? A lista de pontos continua, né, se alinhando bastante próxima da reta na diagonal. E agora, porque o meu n é pequeno, o que aconteceu com o meu teste? 0,8 para o Shapiro-Wilk, 0,4 para o teste de assimetria Kurtosi. Ou seja, basicamente a mesma distribuição me dá, quer dizer, um teste não significante dizendo, olha, não tem evidência de que isso não seja uma distribuição normal quando eu tenho poucas observações, e altamente significante quando eu tenho muitas observações. Ou seja, a mesma distribuição, né, com um número diferente de observações, me dando resultados diferentes do ponto de vista do teste, mas visualmente eu tenho praticamente a mesma impressão, de que nos três casos eu tenho uma distribuição que está, né, próxima da distribuição normal, suficientemente próxima do ponto de vista do requisito, daquilo que eu preciso para que o meu modelo tenha propriedades estatísticas adequadas. Bem, agora que nós já aprendemos a avaliar visualmente e através de testes a normalidade ou não dos resíduos do meu modelo de regressão linear, e se o resíduo não tiver uma distribuição próxima da normalidade? Primeira coisa, não afeta os coeficientes do modelo, ou seja, a não normalidade não vai ter impacto sobre os betas do meu modelo, mas vai ter impacto sobre a significância e os intervalos de confiança, porque as minhas estimativas dos erros padrão, elas estão, né, baseadas na hipótese de que o resíduo desse modelo tenha uma distribuição normal. O outro problema do ponto de vista de não normalidade é que se o meu resíduo é assimétrico, tem uma distribuição assimétrica, o intervalo de confiança dos meus parâmetros do modelo talvez não devessem ser simétricos, baseados em distribuição normal. Remédio para isso: ou fazer transformações do meu desfecho, que ninguém gosta muito, porque dificulta bastante a interpretação do resultado, ou usar uma estratégia de estimação robusta para os erros padrão, ou ainda uma estratégia de reamostragem, ou seja, estimar os erros padrão usando ou uma estratégia de bootstrap ou um jackknife, de maneira que a estimativa dos erros padrão não esteja amarrada na distribuição normal. Outra possibilidade que existe é eu conseguir melhores preditores, porque o que acontece na prática? Uma variável, né, de desfecho originalmente que não tenha uma distribuição próxima da normal, que acaba produzindo resíduos que também não têm distribuição normal, se eu tenho bons preditores e eu consigo explicar boa parte dessa variabilidade do desfecho, a variabilidade residual tende a assumir uma distribuição mais próxima da normal. Então, melhorar o meu modelo do ponto de vista de mais preditores também pode ajudar em melhorar a distribuição do resíduo. Além da normalidade, nós vamos usar resíduos para avaliar outras características do ajuste.
Então nós vamos olhar os gráficos de resíduos para verificar a distribuição dos pontos acima e abaixo do zero. O nosso resíduo tem média zero e eu suponho que os pontos estejam distribuídos de maneira homogênea acima e abaixo do zero. Eu vou também olhar a distribuição dos pontos ao longo do eixo do x, né, avaliando como é que está a distribuição deles do ponto de vista da variabilidade do resíduo. E eu também vou avaliar pontos que ficam muito distantes do zero, ou seja, resíduos muito grandes, são potenciais pontos aberrantes. E também vou olhar com bastante cuidado pontos nos extremos do eixo do x, porque esses pontos, quando isolados, podem ter uma influência muito grande no ajuste do modelo, ou seja, provocar só eles, por conta deles, mudanças importantes nos coeficientes do meu modelo, coisa que não é desejável. Então, olhando esses gráficos de resíduo, nós vamos procurar tendências de aumento e redução da variância através daquele aspecto de funil do gráfico de resíduos. Nós vamos procurar tendências não lineares, vendo se o gráfico de resíduos sugere algum tipo, né, de arqueamento dos dados, e outras configurações que às vezes são mais complexas. E também olhar para esses possíveis pontos influentes e aberrantes. Bom, como é que nós definimos esses pontos aberrantes e pontos influentes? Pontos aberrantes são pontos que são mal ajustados no sentido que o resíduo é grande, eles estão muito longe do zero. Causas desses pontos aberrantes. A causa mais comum, certamente, é erro de medida. Se eu estou mexendo lá com peso e altura, alguém foi medir a altura de uma criança, ela estava pulando, se mexendo e mediu a altura da criança de maneira completamente errada. Eu posso ter um indivíduo realmente diferente dos demais e que, né, por alguma razão, apresenta uma medida, né, muito diferente, muito distante das outras observações, ou eu tenho um modelo que está mal especificado, que não está me contando direito a história. Pontos influentes, em geral, são pontos que se ajustam bem demais. Frequentemente são pontos que têm resíduo pequeno, mas também podem ter um resíduo relativamente grande ou até grande. A característica principal desses pontos é que, se omitido, o modelo muda bastante. O modelo muda no sentido de que os coeficientes do modelo se alteram. Causas para isso: pontos isolados nos extremos de variação de um preditor contínuo, de novo, erro de medida, e indivíduos, né, que são diferenciados. Como esses pontos influentes eles se colocam nos extremos do meu preditor, ou seja, são, né, valores que geralmente são pouco comuns, esses pontos são delicados de trabalhar, porque eles podem estar causando erro, ou eles podem, na verdade, estar contando para nós uma história, né, desse ajuste que é importante e que, quer dizer, eu não tenho outros indivíduos com a mesma característica que estejam me dando essa informação. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando resolve, é um ponto influente, está mexendo aqui no meu modelo, eu vou jogar ele fora. Porque pode ser que seja este indivíduo que esteja realmente colocando o teu modelo no lugar certo. Então, não é muito fácil decidir o que fazer com esses pontos. Para nós, a boa notícia é que, com as nossas amostras epidemiológicas, que em geral são grandes amostras, né, números de observações elevados, não é comum que os nossos modelos sofram muito desse tipo de problema de pontos aberrantes influentes. Às vezes o ponto aberrante está lá, mas não faz nenhuma grande diferença. E é raro que pontos influentes cheguem a mudar, né, o resultado e a minha interpretação de forma relevante. De qualquer maneira,
Quer dizer, eu já tive, quer dizer, experiências de que, ao fazer esse tipo de diagnóstico, descobri o quê? Erros nos dados e até, né, omissões minhas na hora de fazer a análise descritiva do modelo e tinha deixado passar lá alguns valores que eram impossíveis e que faziam com que o modelo tivesse um resultado estranho. Nós vamos ver alguns exemplos dessas situações. Vamos começar com uma análise de peso para a idade, em que eu tenho né, dois gráficos aqui para vocês verem, e nós temos uma situação, né, em que, olhando o gráfico do resíduo versus o preditor, nós vemos um exemplo típico do gráfico em funil, aonde a variabilidade do meu resíduo aumenta com a idade, no nosso caso aqui, da criança. Então a criança vai ficando mais velha, o peso aumenta e a variabilidade do peso com a idade vai aumentando também. Então esse é um exemplo típico, né, de falta de homogeneidade da variância, que na estatística se chama de heterocedasticidade. Uma palavra meio esquisita, mas é o que se usa. Esses dados, na verdade, são simulados, né? Eu amplifiquei a heterocedasticidade de maneira artificial para a gente poder ver bem o que acontece. A associação é claramente linear, né? Mas a variabilidade do resíduo aumenta. E a gente tem um teste para fazer com o stat, que é esse comando que vocês veem aí, o stat@test, que, né, nos oferece uma opção de fazer aí ter um valor P para dizer, olha, realmente eu tenho evidência estatística de que, né, existe heterogeneidade da variância. Né? Esses testes todos, né, a hipótese nula é a variância é homogênea, a distribuição do resíduo é normal. Então, quando eu faço esses testes e ele dá significante, eu estou negando, né, essa hipótese nula, ou seja, aqui eu estou negando que a variância seja homogênea. Exemplo seguinte, nós vamos fazer uma análise de peso contra a idade, usando agora dados reais. Então a gente olha o nosso gráfico de resíduos. No gráfico menor à esquerda eu coloquei uma linha de alisamento que sugere ali uma curva. Quando nós olhamos o gráfico de resíduos, para um olho já, né, treinado, esse olho vai ver claramente uma curvatura. Mas eu acho que adicionar uma linha de alisamento no gráfico de resíduo ajuda a ressaltar essa curvatura. Né? E fica evidente que, principalmente do lado esquerdo ali do gráfico, eu tenho uma sugestão de uma curva, e mostrando que essa associação entre peso e idade, né, não é estritamente linear. O que nós vamos fazer com isso? Vamos ajustar um modelo de polinômios fracionais, coisa que agora nós sabemos fazer de olho fechado. Bom, ajustei o modelo de polinômio fracional, né, tenho lá um modelo com coeficientes 0 e 0, lembram-se? 0 equivale a fazer log. Então eu tenho o log do meu preditor duas vezes, né? É o log do preditor mais o log do preditor vezes o log do preditor. É um modelo curioso. Bom, quando eu olho o gráfico de resíduos, o que aconteceu? A curvatura sumiu. Eu agora, né, tenho ali a minha linha do alisamento horizontal, plana, como a Terra. Mas o que apareceu agora? Veja que curioso. Agora sumiu a curvatura e o aumento da variabilidade do resíduo ficou mais evidente. Ou seja, eu não precisei agora simular dados para ressaltar e mostrar essa variabilidade do resíduo. Ela está aí para vocês verem, ou seja, no dado real eu também estou observando a mesma coisa. Faço o teste
de heterogeneidade da variância e, de novo, né, que eu já tinha visto, agora confirmado pelo valor P, né, de praticamente zero, indicando que realmente, do ponto de vista estatístico, se comprova que a variância não é homogênea. Eu queria insistir com vocês de que essa avaliação de resíduos no visual é uma avaliação mais importante, mais relevante para o analista do que ficar fazendo o teste. Veja que esse teste de heterogeneidade da variância tem o mesmo problema do teste de normalidade. Com poucas observações, eu tenho pouco poder e o teste possivelmente não dê significante, mesmo quando eu estou vendo que a variância não é homogênea. Examinar resíduos é importante. Preditores categóricos que são ajustados como contínuos, né, precisam desse mesmo cuidado. A gente ajusta eles fazendo um teste de tendência linear e depois esquece de ver como é que está isso do ponto de vista dos resíduos. Essa linha usando o alisamento ajuda muito para a gente visualizar tendências no gráfico de resíduos. No Stata, para mim, as duas melhores opções são a Low-S ou o LPoly. Tem outros comandos que vocês podem pesquisar também. O teste de heterocelasticidade, como todos os testes, sensível ao tamanho da amostra, confie nos seus olhos. Bom, vamos falar então um pouco de pontos aberrantes e depois dos pontos influentes. As observações que ficam longe da reta são esses pontos aberrantes, grandes resíduos, né? Nesses casos, o modelo se ajusta mal para essas observações. Nós vamos usar gráficos de novo para detectar esses pontos, e aqui a sugestão é usar gráficos de resíduos padronizados, de forma que a gente sabe que esses resíduos vão ter uma variabilidade igual a 1, um desvio padrão igual a 1, de maneira que eu consigo saber que qualquer coisa, né, que seja mais extrema do que menos 2 ou que mais 2, já são pontos relativamente infrequentes numa distribuição normal. Lembra? O resíduo supostamente tem uma distribuição normal. O que fazer com eles? Estudar com cuidado, ver se não tem erro, tentar interpretar. Exemplos. Peso versus altura em crianças. Temos lá a nossa nuvem de pontos com a reta ajustada à esquerda e veja, 2 pontos ressaltados ali com setinhas. Quando eu faço o gráfico de resíduos, esses pontos aparecem de forma mais clara. Então eu tracei nesse gráfico para vocês uma linha no menos 3, outra no menos 2, depois no 0 para dar a ideia do centro, no 2 e no 3. Veja que eu tenho um número razoavelmente grande de pontos que caem para fora desses limites de menos 2 e mais 2, mas tem 2 pontos que se destacam, né? Um lá em cima no mais 8 e um lá embaixo no menos 6. Pontos influentes, né, são observações que são mais perigosas no sentido de terem, né, a capacidade de alterar o meu modelo, mudar os meus coeficientes, e a gente detecta olhando esse gráfico que se chama de alavancagem. Por que alavancagem? Porque a ideia desses pontos influentes é que eles têm um efeito de alavanca. Eles, ao se colocarem nos extremos da distribuição do preditor, eles conseguem mudar o meu ajuste, fazendo menos força, né, do que um ponto que estivesse no centro da distribuição. Esse gráfico de alavancagem ele é traçado tradicionalmente com os resíduos padronizados elevados ao quadrado contra os valores da diagonal da matriz H, que é aquela matriz chamada matriz chapéu, que é a que faz com que os meus valores observados se transformem em valores preditos, né? A mágica da regressão linear. Critérios para esses valores da diagonal da matriz H. Valores que são maiores do que 3p dividido por n, ou seja, 3 vezes o número de parâmetros do meu modelo dividido pelo número de observações, ou maior do que meio, né, se o primeiro critério for acima de meio.
Eu também tenho uma outra medida de influência, que é chamada de distância D de Cook, distância de Cook, em que os valores não devem ser maiores do que 4 dividido pelo número de observações, 4 sobre n. Então nós vamos ver um exemplo. Eu tenho ainda o mesmo exemplo, o mesmo modelo que eu já mostrei para vocês agora. E nós temos então no gráfico de alavancagem, acima da reta vertical vermelha, pontos que são aberrantes, e acima da reta horizontal vermelha, pontos que são influentes. Essa é uma variação desse gráfico de alavancagem que eu disse para vocês. É um gráfico que o Stata produz de forma automática com um comando que pode ser usado depois de ajustar o modelo. Amostras grandes, elas tendem a ser muito robustas em relação, né, a essa coisa dos pontos influentes. Então, eu, de novo, lancei mão de uma subamostra das minhas observações, peguei só 1% das observações. E vocês têm, então, no gráfico da esquerda, a distribuição dos meus pontos, né, dos pontos observados, com a reta de regressão, e ressaltados ali 2 pontos que já, né, aparecem mais distantes da nuvem e da reta de regressão. Quando eu olho o gráfico de resíduos à direita, o que a gente já percebe? Né? Esses 2 pontos colocados, né, bem distantes da reta, né, horizontal no zero. Para esse exemplo, né, com um número menor de observações, o nosso gráfico de alavancagem, em que nós vemos que eu tenho um ponto lá na direita, que é um ponto, né, potencialmente influente, e um ponto lá em cima à esquerda, que é um ponto aberrante. Né? O influente, ele tem, né, um valor de resíduo relativamente alto também, porque na escala do y ele está no meio do caminho entre, né, o grosso dos pontos e o meu ponto lá que tem o maior resíduo de todos. Então, se a gente, né, voltar a olhar aqui o gráfico dos resíduos, né, esse ponto mais influente, veja, é aquele que aparece lá, né, no limite esquerdo da distribuição do meu preditor. Então, veja, é o menor valor do preditor que eu tenho nesse conjunto de dados. E o ponto que é aberrante aparece mais ou menos no centro da distribuição, mas, né, bem distante da linha do zero. Então veja que o ponto do centro da distribuição, ele não ganha, né, o título de aberrante, ele não consegue modificar o ajuste, mas aquele ponto que está lá no extremo inferior do x, sim. Bom, e se eu retirar os pontos mais influentes desse meu modelo? O que acontece? Muda um pouco. Não muda muito, mas muda. Olhando agora o gráfico de ajuste desses 2 modelos ao mesmo tempo, o que nós vemos? Em verde, o modelo com todos os pontos da minha subamostra, e em amarelo, o modelo retirando aqueles 2 pontos que são mais influentes. Muda um pouco. Não muda muito, mas muda. O modelo original, com todos os indivíduos, com todas as observações, tem um B de 0,20. Quando eu retiro aqueles pontos influentes, o coeficiente do meu modelo aumenta para 0,22. É um aumento de 10%, não é uma coisa, né, enorme, mas é um aumento que não é desprezível. Né? Agora, qual é a relação correta? É difícil de dizer. Né? Esse é o grande desafio, né, da gente na hora de fazer análise, quando tem esse tipo de ponto no modelo. Então, como é que a gente faz para identificar esses pontos de interesse? Então, um passo a passo aqui. Primeira coisa, ajusto o meu modelo e em seguida faço, né, o cálculo dos meus resíduos padronizados.
usando esse comando predict do stata com a opção rstan. Em seguida, eu estimo os valores da diagonal da matriz H, calculo o quadrado do resíduo padronizado e calculo o ponto de corte para o valor, né, de influência. Nesse caso aqui é 3 dividido por 66, porque eu tenho um único coeficiente no meu modelo, então usando aquela regrinha do 3p dividido por n, eu vou ter o meu ponto de referência vai ser 3 sobre 66. E aí eu traço o gráfico, né, coloco aí para vocês o exemplo e vou ter né, visualmente essa identificação dos pontos aberrantes, influentes ou aberrantes e influentes ao mesmo tempo, que no caso aparece ali no nosso exemplo um único ponto que tem essa característica. Para finalizar a nossa aula, nós vamos falar de colinearidade. Quando é que acontece colinearidade? É quando eu tenho dois preditores, duas variáveis que estão me contando praticamente a mesma história. Do ponto de vista matemático, são variáveis que têm uma correlação muito alta. É muito comum que as pessoas confundam variáveis que são correlacionadas ou que têm uma correlação razoavelmente alta com essa ideia de colinearidade. Quando a gente fala em colinearidade, nós estamos pensando em correlações realmente muito altas. Correlações da ordem de 0,9 para cima, em que eu tenho variáveis que estão trazendo a mesma informação para o meu modelo. Se eu deixo essas variáveis juntas, né, no meu ajuste, eu posso ter problemas numéricos, em geral aparece isso como um aumento enorme no desvio padrão, e a gente detecta esse problema usando o tal famoso fator de inflação da variância. Ou seja, eu tenho uma estratégia para calcular para cada variável o quanto aquela variável, quando entra no modelo, né, o quanto ela aumenta a variabilidade desse modelo. E o critério prático, né, para a identificação dessas variáveis que estariam levando a colinearidade no modelo é que um valor individual maior do que 10 no tal fator de inflação da variância, ou VIF, né, em inglês, maior do que 10, ou na média de todas as variáveis, um valor bem maior do que 1. Então, trago aqui para vocês um exemplo de colinearidade, que é um exemplo muito forçado, porque eu tenho como desfecho o score Z de peso para a idade com vários preditores de riqueza. Então eu tenho pontos da BPM, eu tenho a renda da mãe, eu tenho a renda do pai, a renda da família e a renda total per capita. Quando a gente olha os resultados, o que a gente vê, inclusive? Né? Que nenhuma dessas variáveis é significante, à exceção da renda per capita. E ainda assim, os coeficientes dessas variáveis são todos muito pequenos, né, sugerindo que não tem, né, que tem alguma coisa errada aí nesse modelo. Quando eu calculo esses fatores de inflação da variância, o que me aparece? O VIF médio 6, ou seja, muito maior do que 1, e variáveis com valores altos, né? A renda familiar, por exemplo, com 10, renda per capita com 8, etc. e tal. Então, o que a gente precisa, na verdade? É parar para pensar. Quer dizer, o que eu quero? Eu quero uma variável no meu modelo que dê conta do nível socioeconômico, que dê conta da riqueza. Então, o que eu preciso fazer, na verdade, é usar apenas uma dessas variáveis. Né? Então eu vou ter que usar alguma estratégia que seria ajustar essas variáveis uma de cada vez e ver qual é a que me dá o melhor ajuste do ponto de vista do R² ajustado, por exemplo, ou olhar a correlação de cada uma dessas variáveis com o meu desfecho e escolher qual delas, né, melhor está contando a história da riqueza em relação ao problema que eu estou estudando. Outra possibilidade é usar um critério que seja conceitual. É eu olhar todas essas variáveis e dizer, olha, para mim, das variáveis disponíveis, a que melhor representa a riqueza
é a renda familiar per capita, porque eu estou pegando, né, o conjunto dos rendimentos da família, dividindo pelo número de moradores, então isso me dá uma ideia de quanto recurso financeiro existe para cada um. Né, essa é uma outra estratégia válida que eu posso usar né, para escolher a variável que vai ser usada no modelo como um indicador de riqueza. Então é isso. Está dado, né, o recado de hoje. Eu espero que tenha sido útil, que vocês tenham aproveitado. E em breve estaremos de volta aí com mais uma aula desse nosso curso de modelos lineares generalizados. Até mais, pessoal!